Aí, lógico, vamos lá, você vai precisar atrair gente, né, para essa questão. Então, no momento que você vai atrair gente para a startup, a gente precisa saber como é que a gente vai fazer para atrair essas pessoas. Então, pensar em recrutamento e seleção, pensar na questão das indicações do network, como é que a gente vai organizar esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você entender do básico de recrutamento e seleção, de que a gente encontra essas pessoas, e considerando que as funções são funções operacionais, você pode, e não tem nenhum problema que o seu colaborador, seu futuro colaborador, né, ele entenda de startup. Aí é que é a grande questão. Quem precisa entender de startup é você, que é o fundador, que é a fundadora. Não é seu colaborador. Seu colaborador está procurando emprego. Né? Então ele está buscando emprego. Auxiliar administrativo. Né? Assistente de pagamentos. Né? Então, um atendente aí de suporte técnico. Ele está buscando uma função remunerada. Então, por conta disso, o recrutamento e seleção, a vantagem é que você pode, como startup, perdão, não tem problema nenhum, não tem nenhum impedimento buscar nos canais convencionais. Essa é a vantagem. Você vai poder utilizar as plataformas de recrutamento e seleção, você vai buscar aí as plataformas de emprego, você pode buscar na universidade. Né? Eu que estou na universidade, eu costumo dizer que eu tenho mão de obra infinita, né? Porque eu estou em contato, e é até interessante, são dos motivos que eu me mantenho na universidade, porque eu tenho contato com gente bacana que está lá, gente jovem que está buscando aí tudo mais, e isso é muito interessante. Detalhe, hoje a gente também tem voltado os nossos olhos para o público sênior, que tem se mostrado muito interessante para as funções, ou seja, a pessoa já aposentada, por exemplo, que já tem bastante experiência, e detalhe, funciona muito bem quando você faz o equilíbrio, por exemplo, você tem um conjunto de gente jovem, um conjunto de gente sênior, funciona com uma maravilha. Um dá calma para o outro dá pilha. Então, um dá experiência, tranquilidade. O outro tem gás, tem pilha lá para fazer. Funciona muito bem. Quando você tem uma equipe aí nesse sentido, principalmente quando a gente já começa a fazer uma equipe maior, não vou dar um número de novo aqui, entenda, eu não quero dar um número, tanto faz 5, 10 ou 200 pessoas. Tá? Mas, por exemplo, considerando que você tem uma equipe com 10 pessoas, já dá para você fazer esse equilíbrio já de pessoas mais jovens, mais sêniores para as questões operacionais, funciona muito bem. Né? Então fica harmonioso, até um ajuda o outro, realmente é bem bacana. Por isso que a diversidade no trabalho funciona nessa questão, porque parece que um complementa o outro, né? Um tem excesso de algo e falta de algo, e aí isso aí acaba se complementando. Mas no que se refere a recrutamento e seleção, você pode de fato utilizar os meios convencionais, essa é a grande sacada. Uma vez que você está no ecossistema de startups, a indicação e network vai funcionar. Então, você está lá no ecossistema, você começa a ter acesso a outras empresas, a gente que já tem contato com mão de obra, a colaboradores, a outras pessoas, a universidade, a outros ambientes que você consegue captar. Por exemplo, participando de evento, e eu estarei, né, em breve aqui, nesse momento que eu estou gravando aqui, estou participando o tempo todo de eventos, eu vou participar do Case, né, então já está prometido aí já a participação, já que vai acontecer dentro de alguns dias aqui dessa gravação aqui. Você que vai assistir em qualquer momento, provavelmente eu já até participei já do evento já, mas lá participa muitos estudantes, eles vão lá, vão no evento, aquela coisa toda, lá você consegue encontrar essa galera toda que pode atuar na questão operacional. Você pode abrir vagas e manter vagas dentro do seu site, do famoso Trabalhe Conosco, né? O LinkedIn também é uma fonte de captação muito interessante aí que você consegue atrair gente. E aí a seleção, vale a pena você selecionar principalmente não pela experiência técnica em si, que isso é um erro que muita gente faz. No final das contas, vale a pena você se concentrar na seleção por comportamento, por perfil do colaborador. É uma frase básica, né? As pessoas contratam por competências técnicas e demitem por competências comportamentais. Isso é um clássico, né? Então, se você já sabe
Que pode ver, né? Numa contratação fala assim, qual a experiência que você tem, o que você fez e tudo mais. Na hora que vai demitir, fala, fulano era muito isso, era muito aquilo. E geralmente nunca é uma questão técnica, né? Você diz assim, muito teimoso, era difícil de lidar, era difícil de conversar, enfim. Você pode ver que... Então, se você já sabe que é assim, né? E você é o dono da empresa, não importa a idade que você tenha, você pode ser uma pessoa jovem, uma pessoa mais sênior, você já sabe que acontece desse jeito, então, na boa, não precisa se concentrar tanto das questões técnicas. Se concentra na questão comportamental. A parte técnica, você treina. Você dá expertise para ela. Lógico, se é uma questão, por exemplo, você está buscando programação, tá, o mínimo, sabe programar? Tudo bem. Mas entenda como é que essa pessoa funciona. Entenda a cabeça dessa pessoa. Para que trazer uma pessoa problemática para sua empresa? Você já sabe que isso vai te trazer problemas futuros. Né? Então, pensa muito na questão da indicação do network como uma forma de você já fazer uma triagem das pessoas. Mas a grande questão aqui que eu quero compartilhar com vocês é que você não precisa ter uma fonte especializada, né, de contratação. Não, pode ser qualquer uma, pode ser uma fonte básica mesmo. E aqui é interessante, vai com calma. Você precisa experimentar a sua atuação como gestor. Eu não sei se você já é uma pessoa que já teve experiência com gestão de pessoas, mas se você tiver, ótimo, excelente. Nossa, parabéns para você, você já tem experiência. Mas pode acontecer de muitos gestores de startup não ter experiência ainda como gestor de pessoas. De repente você geriu aí processos, você geriu aí produtos, né? Mas pessoas talvez seja a sua primeira experiência. Vai com calma, você vai experimentar isso, você vai entender como é que funciona. E nessa questão também já emendo já a forma como a gente enxerga alguns pontos aqui. Você não precisa necessariamente ter o compromisso de acertar logo de cara. Tá? Então você nunca vai saber no final das contas se acertou logo de cara. Eu tenho situações aí de colegas meus que contrataram, a primeira funcionária que contratou trabalhou 20 anos. Quer dizer, trabalhou, ainda trabalha, tá? Acho que, se eu não me engano, 22 anos, a primeira funcionária. É um caso atípico, obviamente. Você nunca vai saber. Na prática, o que acontece? Na prática, você vai testar bastante gente, né? Certo? Essa é a ideia. Você vai, né, ter que testar outras pessoas. Esse é o mais provável que vai acontecer. Né? Eu já tive essa situação. Passa muita gente até a hora que você percebe que uma pessoa ela conversa muito bem com o jeitão da empresa, com o seu jeitão, com a cultura organizacional. Isso é interessante que essa questão até vai depender principalmente também do seu aspecto também como empresa, né? de você, certo? Então a gente vai falar sobre cultura organizacional daqui a pouco, tá?